Olá, galera! Boa noite. Sou Fabiana Rui, gerente de processos aqui da Consente, e estamos aqui para falar hoje sobre um assunto muito importante: LGPD, Lei de Proteção de Dados. Boa noite. O pessoal tá entrando. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiana Rui, sou gerente de processos aqui da Consente. E hoje vamos falar um pouquinho com vocês sobre LGPD. Vamos ter a oportunidade de ter aqui com a gente uma especialista em LGPD, advogada especialista Mariana de Toledo, maravilhosa, principalmente nesse assunto, que vem com a gente então para conversar, para explicar, para tirar algumas dúvidas. Aproveitem essa live, ela é muito importante. A LGPD já existe, né? Ela já entrou em vigência. Então a Mariana vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, o que é vigência, o que é sanções, para quando é que tá. E aí também vai poder falar um pouquinho específico na nossa área, né? Na área de laboratório de análises clínicas. Deu 8 horas agora, eu acabei de falar com a Mari, ela já deve estar para entrar, entrou aí. A Mari entrou, nossa convidada especial. Vamos lá. Olá! Olá! Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo e com você? Tudo jóia. Estava aqui, Mari, falando um pouquinho, né, para as pessoas que estão entrando ainda, né? A live começou, a gente entrou agora, falando um pouquinho sobre você, né? Sobre a especialidade que você tem aí nessa questão da LGPD. Eu, primeiramente, quero agradecer em nome da Consente pela, né, conseguir, assim, esse momento, essa disponibilidade desse seu tempo, ainda mais nesse momento, né? Que agora a LGPD, né, como você fala nas suas lives, é realidade, ela existe, né? Tá aí batendo, já bateu, entrou na porta, né? Entrou na porta já entrou chutando a porta. E daí trazendo, né, para o pessoal, eu venho te acompanhando, né, assistindo suas lives, fazendo seu curso. E então quero agradecer por você estar aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho. Queria que você se apresentasse, né, falasse de você um pouco, e aí a gente vai seguindo a live com algumas perguntas, um bate-papo bem tranquilo, para dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Tá ótimo. Bom, eu agradeço o convite, tá? É sempre uma honra falar sobre a LGPD, é a minha realidade, é o que eu vivo hoje, é com o que eu trabalho hoje. Então, assim, é um tema que eu gosto muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão interessadas em saber mais sobre o tema, estão interessadas em discutir o tema, em se aprofundar em relação ao tema. Eu acho isso, assim, bastante importante, a gente fomentar a discussão e a entrega de conhecimento sobre esse tema. Bom, meu nome é Mariana, eu sou advogada, eu sou consultora em proteção de dados, tá? Já atuo nessa área aí já tem um tempinho. Eu faço consultorias, então faço programas de adequação, eu adequo empresas às disposições da LGPD e também trabalho como encarregada de dados, né? Que é o famoso cargo de DPO aí, é o DPO as a Service, né? Eu não sou funcionária fixa de nenhuma empresa, mas eu presto esse serviço de consultoria e acabo me tornando a DPO de algumas empresas aí. Inclusive, uma das empresas que eu presto esse tipo de serviço é da área da saúde, então conecta muito, né, com a nossa conversa aqui. Sim. E é isso, eu tenho um curso sobre proteção de dados, não estava esquecendo, é uma parte importantíssima. LGPD 4.0. Sou professora e criadora, fundadora do LGPD 4.0, né, que é o meu curso sobre LGPD, que tem aí o objetivo de formar profissionais para atuar nessa área, que é uma área extremamente promissora,
agora mais do que nunca, eu acho que nesse momento mais do que nunca, porque eu até postei, acabei de fazer um post sobre isso no meu Instagram, que quando eu comecei nessa área, ninguém falava, né, de LGPD, eu levei muito não na cara, eu levei risada na minha cara, sabe, assim, na minha cara mesmo, do tipo, minha filha, você não sabe o que você tá falando, essa lei, sabe, tipo, vai embora daqui. Não vai E pegar. não vai pegar, essa não é uma realidade. E eu não desisti de trabalhar com a lei por entender muito que hoje nenhuma empresa sobrevive sem dados pessoais. Se hoje nenhuma empresa sobrevive sem dados pessoais, eu tenho uma lei que fala sobre dados pessoais, significa que essa lei é importante. Então, eu fui muito na minha fé, na minha crença na LGPD, de acreditar aí na LGPD, e graças a Deus deu muito certo, né? E é isso. E assim, e ainda, só que infelizmente ainda, né, Mari, tem muita gente que não acordou para LGPD, né? Ou nem sabem o que é a LGPD. Ou acham que a LGPD é como se fosse proteção de dados, como se fosse só a ver com tecnologia, computador, essas coisas, e na verdade não, né? Na verdade, ela vai muito além disso, né? É, e Sim, com aí, certeza. e aí eu queria que você falasse assim um pouquinho isso, né? Porque tem muita gente, algumas nos assistindo, muitas eu tenho certeza que vai nos assistir depois, para que eles entendessem um pouquinho o que é, né, a lei de proteção de dados e o que ela veio para mudar no nosso país e também veio para mudar na nossa área, né, a área de saúde. Tá. Assim, resumindo, fazendo um resumo do resumo do resumo. Porque eu falo que é um tema muito amplo, muito extenso. Não é simples de entendimento, não é fácil o entendimento. Gera muita confusão, muito equívoco, sabe? Alguns equívocos são normais, outros a gente precisa, né, ver que algumas pessoas estão falando sem ter um conhecimento da área, muito um conhecimento prático também. Bom, vocês já devem ter ouvido, eu gosto de explicar a LGPD da seguinte maneira. Vocês já devem ter ouvido a frase dados são o novo petróleo. Como é que dados chegaram a ser, né, esse novo petróleo? Eu acho que a gente precisa entender o contexto do mundo que a gente vive para depois a gente querer falar sobre proteção de dados. Então, assim, nós vivemos hoje o mundo globalizado, ele rompeu vários tipos de barreiras geográficas, né? Hoje, para eu poder me relacionar com uma pessoa que está lá no Japão, a gente só precisa de uma internet, de um dispositivo. Então, um computador, um celular, enfim. Então, a internet rompeu muitas barreiras. E cada vez mais com o mundo globalizado, as empresas pararam de ver pessoas como um grupo de pessoas iguais e começaram a precisar entender os gostos da Mariana, os gostos do Denis, os gostos, acho que é Alves, o do Wilson. Então, das pessoas que eu estou citando o nome das pessoas que estão aparecendo aqui. Uhum, claro. Então, as pessoas, os serviços e os produtos cada vez mais precisam ser personalizados. Eles precisam se conectar com a pessoa e não com um grupo de pessoas iguais. É como se esse grupo de pessoas iguais não existisse mais. E aí, como é que as empresas conhecem pessoas? Através dos seus dados. Seus dados que processados se tornam informações e processados se tornam conhecimento. Se você não tem noção de como é que dados são importantes, para e pensa. Estamos no Instagram. Para eu fazer essa live aqui com você, eu não paguei R$ 1 para o Instagram. Ele está dando esse serviço, que é um serviço... Onde que você mora? Eu moro em Londrina, no Paraná. E eu moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a gente está se conectando, fazendo uma transmissão de vídeo para 44 pessoas. Você acha que esse serviço é de graça mesmo? Acho que não, hein? E aí, na hora que você começa a parar para pensar, é a ideia de uma frase que eu gosto muito. Quando você não paga pelo produto ou pelo serviço, você é o produto ou serviço. O Instagram, que é do Facebook, né, da empresa Facebook,
Facebook é uma das maiores empresas do mundo. O Google é uma das maiores empresas do mundo. Como que eles podem ser as maiores empresas do mundo se para usar os serviços que eles prestam, né? Como Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail, YouTube, a gente não paga R$ 1. É porque nós pagamos com os nossos dados, que para eles são o principal ativo. Porque através dos dados, eles conseguem que empresas contratem para eles exibirem anúncios para as pessoas, porque eles nos conhecem. Não é à toa que a gente fala assim, nossa, queria comprar um tênis. E aí você entra no Instagram, aparece tênis, 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 tênis. Quero comprar um curso de LGPD. Eu vou aparecer na sua tela. Se você falar LGPD, eu vou aparecer na sua tela. Por quê? Porque através dos anúncios as plataformas se monetizam. Então, e como é que você consegue esses anúncios? Você consegue através de dados. E não só grandes empresas tipo o Google, tipo o Facebook, mas todas as empresas hoje, elas trabalham com algum tipo de tratamento de dados. Elas podem, às vezes, não conseguir fazer essa super processamento e inteligência dos dados, mas elas trabalham com dados. Você vai ali na padaria, você vai comprar um pão, você enfia seu cartão na maquininha, a maquininha coletou os seus dados de pagamento, seus dados de cartão de crédito. Então, faz parte da nossa realidade sair entregando dados. E aí, o que começou a acontecer? A era de uma entrega de dados, as pessoas passaram a entregar dados sem filtro, aquela questão de não li, aceito, não li, aceito, não li, aceito, não li, aceito, não li, aceito. E começou a ter um abuso muito grande por parte não só das empresas, mas de órgãos governamentais também. E aí, o que a LGPD vem fazer? Ela vem estabelecer as regras do jogo. Não é que você não pode mais tratar dados, mas você tem que entender, empresa, órgão público, que o dado não é seu, o dado é da pessoa. O dado é da Mariana, o dado é da Juliana, o dado é do André. E atrás de cada dado existe uma pessoa, e essa pessoa precisa ter autonomia dos seus próprios dados, ela precisa ter controle dos seus próprios dados. Então, a LGPD ela veio empoderar o titular dos seus próprios dados e estabelecer uma regra do jogo, onde, ok, empresas, vocês precisam de dados para crescer, inovar, empreender, tá tudo bem, desde que vocês respeitem garantias e liberdades fundamentais dos titulares previstos na LGPD. Então, eu gosto dessa tese, né? Dessa ideia de estabelecer as regras do jogo para que todo mundo possa jogar. A gente não mata nenhum modelo de negócio, a gente não atrapalha ninguém, mas você quer trabalhar, você vai ter que trabalhar cuidando, né, de quem é realmente o dono do seu principal ativo, que é a pessoa por trás daquele dado. Então, assim, a LGPD, ela é uma lei que ela traz dentro dela toda a regulamentação em relação a tratamento de dados pessoais. O que são dados pessoais? Informações, né, que identifiquem ou possam identificar uma pessoa natural, uma pessoa física, né? Tipo, o meu cachorro não tá na LGPD, mas eu tô na LGPD porque eu sou uma pessoa física, uma pessoa natural. E LGPD, igual você falou, não é só tecnologia, não é um software está ali lindo, maravilhoso, com padrões de segurança. Segurança da informação é uma das coisas que você precisa ter quando você fala de LGPD. A LGPD ela é um mundo, sabe? Um mundo à parte. Segurança da informação é um pedacinho desse mundo. Você sabe que eu aprendi, e assim, não esqueço, Mari, quando você fala assim, né? Quando você falou o que é dados, né? Dados pessoais é a pessoa física, que se ele tiver vazamento, ou vazamento não, né? Ou alguma coisa interna com a quantidade de dados que você tem, você expõe aquela pessoa, né? Eu não esqueço o exemplo que você deu, né? Vou falar com 3 informações. É homem, né? Tudo bem. É negro. Tudo bem. Presidente dos Estados Unidos. Pronto, né? Você sabe quem é, sabe, né? Tá falando do Obama, né? Então eu acho que é muito legal essa questão dessa prática.
E Uhum. dessa forma que você coloca para as pessoas entenderem. Por quê? Aí eu vou falar uma questão para você que a gente vê muito. As pessoas não entenderam ainda que a LGPD é um plano de segurança dos dados, né? O pessoal, aí eu vou te perguntar e eu quero que você explique. É verdadeiro ou fake news, né? O pessoal acha LGPD é sair pegando consentimento para tudo? Não, essa é a maior fake news da história da LGPD, assim. É porque o que, que acontece? Muitas pessoas não pararam para ler e entender a lei, simplesmente fazem o papagaio. Eu vou replicar o que eu escutei os outros falando. E se essa empresa sempre precisasse de consentimento, a gente quebrava as empresas. Não tem jeito, sabe? Então, assim, viajar na maionese. Você parar para pensar e falar assim, pô, uma lei vai sempre exigir consentimento do dono do dado? Não dá, tá? O consentimento, ele nada mais é do que uma das 10 bases legais trazidas pela lei. O que, que são bases legais? Bases legais são as autorizações que a LGPD deu para as empresas, órgãos públicos, quem for tratar os dados, para poder utilizar os dados. A lei falou o seguinte, olha, não é que você não pode mais tratar os dados, você pode, não tem problema nenhum, mas você tem que seguir determinadas regras. E que regras são essas? São 10 hipóteses que eu vou deixar você tratar os dados. Você vai ter que enquadrar a sua finalidade de tratamento em uma dessas 10 hipóteses. Ah, eu posso inventar uma 11ª? Não. Mas eu vou usar só consentimento? Não, consentimento é uma das 10. Eu tenho mais 9 bases legais quando eu falo de tratamento de dados. Eu tenho obrigação legal, eu tenho tutela da saúde, proteção da vida, políticas públicas. Lembrando de cabeça aqui, tá ruim. Execução de contrato, pesquisa, legítimo interesse, proteção ao crédito. Então, assim, eu tenho 10 bases legais. E aí, como é que eu vou saber qual que é a base legal mais adequada para cada finalidade de tratamento? Eu tenho que analisar o caso concreto. Eu detesto, com todas as minhas forças, quando alguém chega para mim e fala assim, mas Mari, para a situação tal, qual é a base legal mais adequada? Depende. Existem sempre questões que você tem que analisar que estão num plano de fundo. Não existe receita de bolo. As pessoas querem muito receita de bolo. Como é que eu sei qual que é a base legal mais adequada? Conhecendo o escopo daquela aplicação daquela base legal. Só que uma outra coisa que eu preciso saber também é a categoria dos dados que eu estou lidando. E a gente tem aí mais ou menos 3 categorias de dados. Nós temos dados comuns, dados sensíveis e dados de criança e adolescente. Para dados comuns, são esses dados gerais que eu falo, que a gente comentou, né? Que são dados que identificam ou podem identificar uma pessoa. Identificam aquela coisa senso comum, nome, CPF, identidade, título de eleitor. E que identifiquem aquele exemplo que você até trouxe. Uma informação sozinha, ela não é capaz de identificar uma pessoa. Mas se eu unir informações, eu acabo identificando uma pessoa. Então, quando eu dei esse exemplo, né? Eu tenho primeiro o gênero, é homem. Depois eu tenho a raça, ele é negro. E depois eu tenho o último cargo relevante ocupado, presidente dos Estados Unidos. Eu juntando essas 3 informações, eu consigo chegar na informação da pessoa. Então, assim, por exemplo, você não precisa falar assim, advogada, mulher, professora do LGPD 4.0. Você sabe que é Mariana, porque você juntando as 3 informações, você me identifica, mesmo que não tenha falado meu nome, minha identidade, meu CPF. Isso são dados pessoais. Só que aí existe uma categoria, que é a categoria dos dados sensíveis. Foram dados que eles têm uma vulnerabilidade em comum e que a lei não quis ignorar essa vulnerabilidade, que são dados que podem levar a questões de discriminação. E ainda juntou dados que levam a questões de discriminação, saúde e dados biométricos. De saúde, eles entram dentro desses dados sensíveis. E esses dados sensíveis, né, que podem levar a questões de discriminação, pode ser raça,
orientação sexual, orientação religiosa, filiação ao partido político, qualquer questão que possa levar a uma questão de discriminação contra uma pessoa. Então, se dependendo da forma como eles forem tratados, por exemplo, quando eu falo, né, de orientação política, às vezes, vamos supor que uma pessoa está indo contratar outra pessoa. Aí ela vai falar, ah, beleza, eu vou pesquisar aqui eu vou usar como parâmetro pesquisa do seu Instagram, do seu Facebook, isso é normal, tá? Muito. Em processo de seleção. Aí vai a pessoa que está fazendo a seleção, é bolsonarista doente. E o candidato é petista doente. E aí a pessoa fala, ah, não vou contratar essa pessoa porque ela é petista. Ela tratou aqueles dados de forma a discriminar a pessoa por causa de uma filiação política, por exemplo. Então, esses dados eles têm um cuidado especial, a lei dá para eles um cuidado especial. E como aqui nós estamos falando de clínicas, né? Vocês lidam diretamente com dados de saúde o tempo inteiro. São considerados dados sensíveis. Os dados de saúde são dados sensíveis. Porque eles podem levar uma pessoa a uma situação de discriminação. Vamos pensar isso. Uma pessoa fez um exame, né, de HIV e deu positivo, aquela pessoa provavelmente vai ser discriminada por ela ser portadora dessa doença. Então, a lei, ela se atentou a essas questões, sabe? Então, e aí as bases legais, elas entram de uma forma diferente. Quando eu falo de dados sensíveis, aí sim o consentimento ele se sobrepõe às outras bases legais e eu saio de um rol de 10 bases legais para um rol de 8 bases legais. Então, eu elimino aí, né? O legítimo interesse, a execução de contrato na forma como ela estava antes, ela é incluída de outra forma, e o proteção ao crédito. Então, eu acabo indo para 8 bases legais. Ai, Mari, mas... E aí eu tenho a inclusão da base legal de proteção à fraude. Então, eu tenho uma base legal nova e tenho a exclusão de outras bases legais. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de dados de saúde, se você conseguir pegar o consentimento, ótimo. O consentimento, você tem que pensar nele como sua primeira opção. Mas as outras 8 bases legais, elas ainda vão poder ser aplicadas se o consentimento não for possível. Então, por exemplo, para compartilhar um resultado de um exame com o médico que solicitou aquele exame, eu não necessariamente precisaria do consentimento do paciente. Por quê? Porque esse compartilhamento está sendo feito para tutelar a saúde daquele paciente por empresas que prestam serviços de saúde para profissionais de saúde. Então, eu teria um enquadramento na base legal que a gente chama de tutela da saúde. Então, assim, não, mesmo nessa situação, eu não vou só precisar do consentimento. O consentimento ganha uma força maior, mas ele ainda pode não ser aplicado. Um caso, por exemplo, que eu gosto de trazer de dados de saúde, são dados em que tem obrigações legais, né? Que a obrigação legal é uma das bases legais, é quando a lei te obriga a tratar os dados. Né? Você não pode falar assim, eu não quero tratar, eu não quero fazer isso, porque a lei está te obrigando, você tem que cumprir a lei. Existe uma lei, que agora eu não vou me lembrar de cabeça qual que é, mas ela fala que prontuário médico tem que ser guardado durante 20 anos, porque se a pessoa precisar fazer uma nova cirurgia ou um novo procedimento, você precisa ter aquele prontuário para resguardar a vida da pessoa, né? E aí o titular, ele não pode chegar e falar assim, eu não dou meu consentimento para o prontuário ficar guardado por 20 anos. Problema seu. Tem uma legislação que obriga. Entendeu? Então, é um estudo muito profundo. Eu sei que para algumas pessoas que estão escutando podem falar assim, meu Jesus amado, o que está rolando? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas assim, é até muito bom você colocar essa questão, porque muito chegou, né? Assim, a gente escutou algumas coisas que, né, e nem é apontando, mas assim, algumas pessoas, alguns locais pegaram consultores em LGPD.
Aí Uhum. falaram que daí o paciente pode chegar e falar assim: eu fiz o exame aqui, já peguei o meu resultado, agora você apaga tudo. Eu não quero ter nenhum registro aí no seu laboratório. Ou tem que criptografar tudo para ninguém achar. Só que nós temos uma Uhum. lei, que no caso é RDC 302, que ela nos obriga a guardar todos os dados brutos e resultados por 5 anos. Né? Então, assim, como é que a gente vai excluir? Né? Como é que a gente Aí vai você tem uma apagar? base legal. E aí, nesse caso, você tem a base legal da obrigação legal. Você tem uma obrigação legal. E aí, quando eu tenho uma obrigação legal, eu não necessariamente preciso do consentimento daquela pessoa. Entendeu? O que que você precisa fazer nesse caso? Ser transparente com a pessoa. Falando, olha, eu sei que você não quer, mas nós temos que guardar esses dados devido a uma obrigação legal. E aí você minimiza a quantidade de dados que você puder arquivar, vamos supor. Você apenas guarda aquilo que é de fato necessário para cumprir essa obrigação legal. E aí vem a ideia dos princípios da lei, que são muito importantes e que muitas vezes as pessoas negligenciam. Ah, então eu não vou respeitar a pessoa porque não preciso do consentimento dela nesse caso. Mas você precisa ser transparente com ela, porque isso é um princípio da lei, é obrigatório. Então você tem que observar esse princípio. Então, em que pese você não vá apagar, você tem que ser transparente com ela do porquê você não vai apagar. E como está armazenado, né? E como você Sim, como é que está privilegia. armazenado. E aí vem essa ideia de segurança da informação. Porque segurança também é um princípio da lei. Então, a gente sempre tem que buscar meios técnicos de resguardar a segurança daqueles dados, para resguardar a integridade daquela pessoa. Então, você tem, em que pese você não vai apagar, você tem a obrigação de manter aqueles dados com um meio seguro. Ô Mari, e daí você, né, falando dessas questões, né, você falou dos princípios, assim, né, meio que bem por cima, das bases dessa questão, mas assim, o que todas as empresas, né, agora a gente está falando especificamente em laboratório de análises clínicas, que né, o nosso maior número de clientes, toda a empresa precisa ter um protocolo de proteção de dados, não é? É o que a gente chama de um programa de conformidade, né? A empresa ela tem que passar por um processo de adequação e ela tem que criar processos e alterar processos que resguardem os direitos dos titulares e que demonstrem que ela está em conformidade com a legislação. Então, assim, a empresa ela não vai ficar adequada do dia para a noite. Isso é mentira, sabe? Eu fiquei rindo muito porque surgiu vários memes, né, quando falou que de fato a lei ia entrar em vigor. Adequa sua empresa em 15 dias, né? Tipo igual aqueles Tem traga a 15 pessoa amada em dias. 7 dias. Não vai, sabe? Não tem jeito. Até alguns programas meus que estão em andamento, que a gente já está no final, alguns clientes falaram: não, a gente tem que acabar em 15 dias. Eu falei: calma, não é assim. Eu não vou fazer um negócio mais ou menos só para entregar em 15 dias. Não vou. Eu vou continuar seguindo o meu padrão de qualidade. Então, não é mudar uma política ou outra, não é mudar um processo ou outro, é pegar a empresa e passar ela por um diagnóstico, né? Um diagnóstico dos problemas dela e depois propor soluções, elaborar os documentos que são necessários. E eu falo que quando você se adequa ao LGPD, você nada mais faz do que cria e altera processos. Então, você cria e altera processos. Então, muitas vezes as pessoas falam, tem que ser do jurídico, tem que ser do TI. Não, você vai ser basicamente um gestor de processos. Então, É, isso é muito importante, você ser um bom gestor de processos. Porque é isso que você vai fazer. Vão ter alterações na área técnica? Vão. Vão ter alterações na área jurídica? Vão. Mas vão ter alterações na empresa como um todo. Como um todo. Ela tem que passar, o todo dela tem que passar ali
no raio-x da LGPD. E, Mari, nesse caso, assim, se por exemplo, eu sou um paciente, eu escolhi um laboratório, vou lá no laboratório. E eu conheço sobre LGPD, entendo, né? Vamos, entre aspas, sou Mariana de Toledo, que entendo, vou no laboratório. Eu posso pedir ao laboratório que ele me fale, me apresente, me mostre como é que ele trata os meus dados, se ele tem esse programa. Você acha assim, as pessoas têm que cobrar, elas vão poder cobrar? Elas vão poder cobrar, elas vão poder exercer os direitos que estão previstos na lei, mas ela vai poder chegar e te cobrar, falar assim, olha, vocês têm um programa de adequação e proteção de dados, vocês estão em conformidade com a LGPD, e a empresa vai ter que ter um meio de prova, né? Pode ser que a gente chama, né? Por exemplo, no online, o que mostra muito uma empresa em conformidade? A política de privacidade dela. Porque a política de privacidade, ela torna público, ela publiciza, né, as questões relacionadas a tratamento de dados daquela empresa. Mas ela não é o único meio, né? Não basta você ter uma política de privacidade e não fazer nada do que está constando nela. Mas a própria clínica, né, ela pode encontrar um meio de demonstrar isso para o seu cliente. O cliente pode sim questionar, inclusive para ver se ele quer fazer o exame dele lá. Porque eu, Mariana, eu já sou exigente com isso há bastante tempo. Eu escolho empresas que eu vou utilizar os serviços baseado em como ela trata meus dados. Eu já deixei de comprar, eu já deixei de contratar, porque eu não gostei. Eu vi de cara que ela não estava em conformidade, mas não existe um selo, não existe um carimbo que a empresa vai tomar, sabe? Não tem um selo de conformidade em proteção de dados. Tem gente vendendo selo que eu acho um absurdo, porque a lei não fala de selo nenhum. E se fosse para ter algum selo, quem tem que falar para a gente é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está sendo constituída, assim, em passinhos de formiguinha. Então, assim, a empresa ela tem que conseguir responder o titular, ele tem que conseguir responder a esse questionamento. Mas eu acho que as atitudes do dia a dia, elas são muito mais importantes. Eu consigo identificar uma empresa em conformidade pelos atos dela. Igual, hoje mesmo eu recebi respondi 4 solicitações de palestras em empresas. E aí, algumas, para eu poder apresentar o meu valor, já me pediam 1 milhão de dados. Aí eu apresentei, só que na hora que eu for fazer minha primeira fala, eu já vou falar. Vocês estão errados a partir desse primeiro momento. Para que precisa disso? Não é? Qual que é a justificativa? Você ainda nem me contratou? Estou só te mandando um orçamento. E já quer todos os dados, né? Quando a gente fala, tem até uma questão aqui, Mari, que daí a gente falou da pessoa, do cliente cobrar. Por exemplo, quem vai cobrar a LGPD? Vamos falar agora, né, de questão legal mesmo, porque assim, eu particularmente, né, falo sinceramente, eu não sabia e não entendia nada de LGPD. Não que agora, né, eu já seja especialista, mas assim, eu aprendi a entender e eu acho que, claro, muito da forma que você coloca, a gente aprende a gostar da LGPD. E a LGPD, ela se torna trabalhosa, porque vamos falar que ela né? Não vamos falar também que ela não é muito trabalhosa, mas ela se torna fácil, né? Porque, assim, entre aspas, né? Não que... Mas, assim, ela se torna simples na questão que é você entender qual é o processo, onde está o seu dado e o que fazer com ele, né? Então, eu acho que tem muito... Então, eu acho que independente de, claro, quem vai cobrar, como vai cobrar, é a transparência da empresa. Então, eu acho que muito igual isso que você fala mesmo. É a empresa falar assim, se essa lei vai pegar, se não vai pegar, eu não quero saber. Ela existe, já está aí também fora, eu vou fazer o certo, né? Mas daí a gente falando na questão de cobrar, quem vai cobrar essa lei? Vamos pensar que não teve vazamento de dados.
Quem vai Uhum. cobrar? Como vai cobrar? Ah, em primeiro lugar, o próprio titular. Se hoje eu chegar no seu laboratório e exercer algum dos meus direitos e você sequer me responder, eu posso entrar com uma ação judicial contra o laboratório. Então, um dos processos mais importantes que precisam ser criados é o processo de exercício do direito dos titulares. Esse é um dos mais importantes, porque o titular ganhou muitos poderes e eles vão usar esses poderes. Em segundo lugar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está para ser constituída, ela é o órgão que vai regulamentar toda essa questão relacionada ao LGPD, é o órgão fiscalizador e também o órgão sancionatório. Então, ele que vai aplicar as sanções previstas na lei, mas as sanções só podem ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. As sanções previstas na lei para a NPD. O processinho judicial de R$ 1.000 ali, a partir do momento que ela entrar em vigor. E, sinceramente, eu prefiro uma fiscalização da NPD, que vai primeiro, né, vai precisar me advertir, depois ela tem esse caráter educacional também, que eu vou ser advertida, enfim, do que 1.000 processos de R$ 1.000. E você acha, Mari, que as vigilâncias sanitárias, que é quem, assim, que mais fiscaliza, né, os laboratórios, você acha a vigilância sanitária, não sendo o órgão dela, ela pode cobrar dos laboratórios? Pode. Pode, porque ela é um órgão público, né? Pode. Pode. Ela não pode cobrar como a NPD cobraria. Ela não pode chegar e sair exigindo, tá? Exigindo os documentos, isso não. Mas ela pode questionar e ela pode fazer uma denúncia para o Ministério Público. Ou seja, as pessoas ainda não se tocaram, né? Do quanto a LGPD é importante, né? Não mesmo. E as pessoas ficam falando comigo assim, mas quando ela entrar em vigor, acabou para gente que quer trabalhar com a lei, mas perdeu o time. Eu falei, não acabou, gente. Não acabou. Tá só começando. Vocês não têm noção do que vai ser quando essa lei entrar em vigor. E tá chegando. Então, já que a gente tá falando em entrar em vigor, Mari, quando ela entra em vigor? Ela entra em vigor até o dia 18 de setembro. Isso porque a gente está esperando literalmente o cumprimento de uma burocracia, que é porque teve uma medida provisória, essa medida provisória foi votada, e o artigo que falava da alteração da vigência da lei para o ano que vem foi retirado dessa medida provisória. Então, ela vai entrar em vigor agora, na data que seria a data original, que seria 16 de agosto. Existe uma discussão se seria 14 ou 16 de agosto, mas isso na prática não muda nada. Então, só que precisa esperar quando o procedimento de uma medida provisória, depois que ela vai para a Câmara, Senado, ela volta para o presidente da República. Ele precisa vetar ou sancionar a legislação. Só que isso não vai mudar de nada na LGPD, porque o tema já foi retirado do que ele vai apreciar. Então, a gente está esperando literalmente um processo burocrático. E o presidente tem 15 dias para fazer isso, 15 dias úteis. E os 15 dias úteis vencem no dia 18 de setembro. Então, por isso que eu falo que ela tem até 18 de setembro. Mas pode ser que o presidente, um dia a gente durma, acorde e ele tenha sancionado e LGPD em vigor. Que foi mais ou menos o que aconteceu, né, Mari? A gente dormiu, foi votada, falou que ia ficar para maio. De repente, votaram de novo, não passou e... De repente, mais ou menos, sabe? Porque eu tô falando há um tempo, gente, vai entrar em vigor esse ano. Gente, vai entrar em vigor esse ano. Porque, assim, nós tivemos 2 anos, né, gente? Falar que isso não é tempo suficiente, tá? Para. Porque, sinceramente, não se adequou quem não quis. Não se adequou quem não quis. Tempo teve, Teve né, tempo. 2 anos é muito tempo. Dá para fazer um programa de adequação, ó. Mas brasileiro gosta de quê? De procrastinar. Se desse até maio do ano que vem,
Ia procrastinar até maio. Se desse até 2022, ia procrastinar até 2022. O tempo não é o problema. O problema são as pessoas. O problema são as pessoas. Então, é por isso que a gente precisa, né, prestar atenção. E quem não se adequou, se atentar e se adequar agora. Antes que seja tarde demais. Porque aí agora a desculpa é, mas as sanções só podem ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Vou esperar até agosto do ano que vem. Fica esperando até agosto do ano que vem. E o processo judicial do titular que pode surgir na sua mesa a qualquer momento? E aí, né, somos titulares, né? Imagina, o Sim. mil, né? Então, Mas assim, a gente fala que, na verdade, é muito mais do que isso, né? Não é só a questão pelo bolso. Não, não. É realmente você cuidar dos dados, né? Sim, eu acho que as empresas que elas entendem, né, essa ideia de que é uma vantagem competitiva de mercado. Você está falando do principal ativo das empresas, você está falando de uma coisa que é cara para as empresas. E você está falando de melhorar a relação com a pessoa que você precisa ter a melhor relação do mundo, que é o seu cliente. Então, se você olha com esse olhar de oportunidade, você muda o mindset. E isso, para mim, é muito caro. Eu nunca peguei programa de conformidade de empresas que só queriam evitar uma multa. Eu me neguei. Eu acho que eu vou espirrar. Eu me neguei, sabe? Não pego. Não pego mais, porque eu não estou pegando novos programas de adequação, mas eu só pegava programas de adequação de empresas que entendiam que isso ia gerar para ela uma vantagem competitiva e estavam focados em melhorar o sucesso do cliente dela. Por exemplo, meu cliente da área da saúde é uma empresa que tem para ele o compliance é muito importante. Porque nós já tivemos vários casos de escândalos na área da saúde, na área de cirurgias, que é a área que eles atuam. E para eles estarem em compliance é muito importante. Eles são reconhecidos como uma empresa pioneira na área de compliance da área deles. E aí na hora que eu cheguei para eles, eu falei assim, mas se você não estiver adequado ao LGPD, vocês vão perder seu pioneirismo. Eles falaram, opa, não. Esse é um posto que eu não estou disposto a perder. Então, eles fecharam muito por causa disso. Por causa de uma oportunidade de ser mais uma vez no mercado. E é uma cliente da área da saúde que tem muitos parceiros da área da saúde. E assim, eles ficaram felizes de nós estarmos questionando os parceiros quem estava em conformidade. De poder responder tranquilo quando um super plano de saúde gigantesco mandou uma carta para eles questionando sobre o programa de conformidade, e eu respondi assim, dando uma aula para quem tinha mandado, entendeu? Então, isso para eles é muito importante. Então, eu só fecho com clientes assim. Aquelas pessoas que... Quantos não chegaram para mim? Não, a gente faz uma política de privacidade, tá tudo certo. Eu falei, se você quer isso, você pode contratar uma pessoa. Primeiro, meus honorários são muito caros para você me pagar para fazer só isso. Contrata uma pessoa que vai fazer mais barato, tá? Você tá jogando dinheiro fora. Segundo, isso não tá. Os vendedores de planilha. Procura um vendedor de planilha. Você vai achar. Você vai achar. Pode ter certeza que você vai achar. Mas, assim, eu não faço. Uma coisa é, por exemplo, uma empresa que já passou por um programa de conformidade e quer uma política de privacidade muito bem elaborada e gosta do meu trabalho, da minha forma de escrita. Aí ela me apresenta junto com a pessoa que está fazendo o programa de conformidade dela, a gente senta e eu entro só elaborando esse documento. Isso já aconteceu. Outros 500. Agora, me pedir para fazer um negócio em meia boca só para fingir para os outros, teve gente que ainda jogou na minha cara. Eu quero fingir que eu tô adequada a essa lei. Que documento que eu preciso ter? Aí eu falei, nem vou perder meu tempo respondendo a sua pergunta. Procura no Google. Porque muita gente fala assim, então como que um laboratório tem que estar... Como é que um laboratório vai estar adequado ao LGPD? Vamos lá.
Bom, tem uma pergunta, sim, Mari. Se tratando de laboratório de análises clínicas, quais os cuidados a serem tomados a partir de agora? Quais os cuidados que precisam ser tomados a partir de agora? Bom, saber quais dados que vocês tratam, tá? Fluxo de dados. Então, você tem que entender qual categoria de dado, o que é um dado pessoal, identificar todos os dados de todos os fluxos, ou seja, por onde que ele entra, por onde que ele passa, com quem que ele é compartilhado, o que é feito com ele, onde que ele é armazenado, verificar se ele tem vida útil. O que é vida útil? Ele entra, fica ali para sempre, ou ele morre, ele vai, um momento ele é descartado. Você precisa ter processos relacionados ao exercício dos direitos dos titulares, você precisa ter todos os princípios incluídos dentro da empresa. Você precisa ter uma base legal para cada tratamento de dados. Você precisa ter mecanismos de segurança da informação. Você precisa criar processos de gestão de risco e gestão de crise. Isso, assim, no resumo. Viu, gente? Eu sei elaborar disso, todos os documentos. Eu acho, já uns 2 meses já acompanhando, né? Isso igual você falou, bem por cima. Bem por cima, assim. Essa pergunta é aquela coisa, assim. Mas como é que eu faço para isso aqui estar adequado? Isso tudo. Por isso que deram 2 anos. É por isso que não deram 2 meses. Verdade. Sabe? Mas vale a pena. É igual a Alves está falando aí. Vale a pena. Sim. Porque na hora que você passa por esse processo, a empresa consegue começar a enxergar coisas além da proteção de dados. Eu tenho uma cliente que eu ri muito dela, que ela é uma figura. É um dos clientes que eu mais gosto de trabalhar, porque eles são muito engajados assim, com o programa. A empresa inteira é muito engajada. E ela chegou para mim, a gente, né, fazendo um mapeamento, que é toda essa parte de entender o fluxo dos dados, porque você precisa entender quais dados que entram na sua empresa, o que são feitos com eles, que categoria que eles estão, para você saber como é que você vai tratar, fazer um programa de adequação. Sem saber fluxo de dados, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. E aí, ela estava olhando, assim, a gente fazendo a última reunião do mapeamento, e aí eu cheguei para ela e falei assim, eu consegui reparar uma coisa muito importante, que não tem nada a ver com proteção de dados, mas eu quero saber se você reparou também. Ela falou assim, reparei, que eu não sei delegar, né? Aí eu falei, toda reunião você teve que estar presente, porque você faz coisa de todas as áreas. Se você tem um piripaque, a sua empresa não anda. Você não deixa a sua empresa andar. Não é porque suas funcionárias não são competentes, elas são competentíssimas. Mas você é aquela galinha que não solta os ovinhos pintinhos de jeito nenhum. E nós vamos ter que mexer nisso. A CEO da empresa, ela viu que ela era uma gestora que não era uma boa gestora. Porque ela não solta os funcionários dela. Então, olha, isso não tem nada a ver com dados. Eu poderia nem dar essa informação para ela. Mas a gente conseguiu perceber isso. Teve uma palestra que eu dei numa faculdade que tinha um rapaz que ele estava participando do programa de adequação de um grande hospital aqui de Belo Horizonte. E aí ele chegou e falou assim, uma coisa que a gente reparou quando a gente estava fazendo, né, o processo de adequação foi que tanto de dados que nós tratamos que são desnecessários. E isso gera custo financeiro para a empresa. Porque a empresa paga, né, servidor, paga data center, paga cloud. E você paga pelo armazenamento. E se você está armazenando muitos dados que não são necessários, você está gastando dinheiro. É bem isso mesmo. Então, a empresa consegue começar a aprender a fazer menos com mais. Fazer mais com menos, desculpa. Então, como é que eu faço mais com menos dados? É isso que torna uma empresa inteligente. É isso que torna uma empresa eficiente. Não é sair coletando tudo quanto é dado porque ela simplesmente quer. Mas é ela conseguir fazer processos mais eficientes com menos dados e resguardando direitos dos titulares. Como é que você faz um programa de adequação? Criando e alterando processos. E, bom, né, para quem está nos assistindo ou vai nos assistir e ainda não viu,
Mas a Mariana tem né, Mariana, 3 passos, né? São 3 aulas que ajudam muito, né? Então, tô até falando pro pessoal, né? Quem quiser também aproveitar para aprender, né? Ajuda bastante, porque Essas 3 aulas de evento já não estão mais não disponíveis, estão não, mais tá? disponível. Não, Ih, gente, não, perdeu. Quem não assistiu, achei que estava não. disponível mesmo. Agora tem aula toda quarta-feira no meu canal no YouTube, às 16 16 horas. horas. Tem aula. E quem quiser se aprofundar mais, tem o LGPD 4.0. No meu Instagram também tem muito conteúdo gratuito, mas hoje o meu principal conteúdo está dentro do LGPD 4.0, que é um curso totalmente completo, né? E essas aulas, né, que você falou, foram de um evento, e aí de vez em quando eu faço uns eventos, mas eu não deixo as aulas disponíveis, não. Foi muito bom, né? Esses eu assisti, então levei sorte, tive o prazer de assistir. Mas Mas toda quarta tem aula, toda quarta tem aula. E aí, quando a gente fala de LGPD, a gente não está falando só de dados, né? Por exemplo, não adianta a gente ter uma estrutura no papel, mas não ter a consciência dos colaboradores, né? A conscientização dos colaboradores. Então, é isso que você falou, né? Assim, puxando um pouquinho para o que você falou ali em delegar. Os gestores, né, das empresas, vamos falar dos laboratórios de análises clínicas, tem que levar o sentido da LGPD e as informações da LGPD desde, vamos dizer, o apoio até o CEO da empresa, né? Todos têm que Sim, saber, todo mundo. todos têm que estar treinados, todos têm que entender, né? Porque não adianta nada. Eu tenho uma proteção que não vaze por algum motivo, alguém imprimiu um resultado, viu o resultado ali e aí depois sai falando. Sim, com certeza. E isso é uma coisa assim, um bom programa de adequação, ele começa por uma boa conscientização dos funcionários. Um exemplo muito bom disso foi que, não sei se vocês viram esse caso, que um hacker ele tinha oferecido US$ 1 milhão para um funcionário de US$ 1 milhão para um funcionário da Tesla, para ele poder colocar um vírus no computador da empresa. E ele denunciou o hacker foi preso. Então, assim, você tem que levar essa conscientização para as pessoas. Você só faz um bom programa de conformidade se a empresa toda estiver alinhada em um propósito comum. E como é que você toca os funcionários? Mostrando que essa lei é importante para eles como pessoa. Primeiro ele tem que entender que aquilo ali toca ele como pessoa, para ele depois entender que toca ele como um profissional. Então, você tem que buscar fazer isso. Como que faz isso? Você faz treinamentos. Então, assim, não é simplesmente a galera da empresa. Estamos passando por um processo de adequação LGPD. Pum. Não, o que é LGPD? Por que essa lei é importante? Por que o meu trabalho vai ser influenciado por essa lei? Por exemplo, essa semana mesmo a gente tem um treinamento com funcionários de uma das empresas que eu trabalho, porque a gente mudou um processo dentro da empresa, que era um processo que eles estão muito acostumados, que eles vão levar um choque com a mudança. Então eu tenho que explicar para eles o porquê da mudança. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso da nossa cabeça à toa? Não. Olha, nós vamos ter que eliminar isso aqui, mas nós não vamos eliminar, nós vamos substituir por isso aqui. Olha como é que isso aqui vai ser muito mais eficiente. Olha como é que isso aqui vai ser muito melhor para o seu trabalho. Então, é isso que você tem que mostrar para os funcionários, que você não está atrapalhando o trabalho dele. Porque o que aconteceu muito? A era do terrorismo com a LGPD, porque a LGPD é multa de 50 milhões, a LGPD vai multar as empresas, a LGPD é o terror. Não, você tem que mostrar para eles que não é bem assim. Que não é bem assim, tá tudo bem. Algumas coisas vão mudar, mas vai ser para melhor, você vai ver. Vai ser para... E ainda mais quando a gente fala, né? É a área da saúde, mudanças, melhorias e adequações para cuidar, né?
Não deixa de Sim. cuidar. Você está cuidando porque você está cuidando dos dados, alguma coisa assim. Mari, deixa eu fazer uma pergunta só mais ou menos porque perguntaram para a gente ter um entendimento. Quando eu estou falando ali um exemplo, um laboratório de análises clínicas, eu cheguei lá. Só uma pergunta. A gente tem pouco tempo, né? Porque senão a live cai. Tem. Vamos... Tá. Gente, se deixasse aqui, a gente ficava umas 5 horas. É porque depois a live cai e perde, e aí já era. Não. Não vai nem ficar disponível para quem não conseguiu assistir. Ainda não apareceu ali. Só rapidinho essa questão. Tá. Eu cheguei no laboratório, né? O meu médico pediu um exame, eu tenho pedido médico com o meu nome, com os meus exames, com a assinatura do médico, e eu preciso dar para o laboratório a carteirinha do meu convênio para ele pedir autorização para o meu convênio. Uhum. Como eu estou tratando de contrato, né? Porque quando faz tanto o beneficiário quanto a pessoa jurídica ali que tem um contrato, é obrigatório pedir a carteirinha. Neste caso, eu preciso do consentimento ou, se eu estiver embasado nessa questão de contrato, colocar lá na questão das bases legais, eu não preciso do consentimento. Você vai ter que encontrar um enquadramento em uma base legal. A execução de contrato, ela é uma base legal muito fraca quando se fala em área da saúde, porque ela é uma das bases legais que foram expressamente excluídas, mas a questão de obrigação contratual foi incluída em outra base legal. Então, assim, é uma discussão muito grande que nem tem como eu te falar nesse tempinho que a gente tem aqui. Mas, nesse caso, eu entendo que o pedido poderia ser exatamente para tutelar a saúde da pessoa. Você não consegue tutelar a saúde da pessoa sem você entregar esses dados do convênio, porque o convênio precisa autorizar. Então, assim, você vai ter que encontrar um enquadramento numa base legal. Tô falando aqui por alto, você vai ter que analisar a situação. É o que eu falo. Base legal é caso concreto. Eu não consigo entender o seu caso concreto em 1 minuto você me explicando. Quem consegue entender o seu caso concreto? Quem está vivendo o caso concreto. Mas você tem que conseguir um enquadramento em uma base legal. Enquadrou em uma base legal, respeita os direitos dos titulares, tem a aplicação dos princípios, principalmente de finalidade e transparência, tá tudo certo. Bom, pessoal, a gente está quase chegando ali. Tem uma questão, né, de várias perguntas, né? A gente não vai conseguir perguntar todas, mas nosso pessoal anotou, então depois qualquer coisa, né, manda um e-mail, peço a sua ajuda aí, Mari, para a gente responder. Então, assim, nenhuma pergunta pessoal vai ficar, né, sem resposta, a gente vai procurar responder para vocês. Mas eu achei, assim, tenho certeza, né, pelos comentários, que foi de extrema valia, né? Quero agradecer muito a você, em nome da Consciente Sistemas, por estar disponibilizando mesmo esse tempo para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante para nós, né? Nós como empresa e nós como pessoa. E assim, te parabenizar, né, pelo seu trabalho. Eu acho que você traz isso com muito amor. E isso torna tudo muito mais fácil. Obrigada foi ótimo. Espero que o pessoal tenha gostado e estou aí disponível nas minhas redes. Eu acho que travou. Travou, gente? Não, estamos escutando você normal. Para mim aqui travou. Eu não tô vendo ela mais. Travou aí? Não, Mari. Travou? Voltou? Não. Pode falar. Tô com medo de ter batido o tempo e cair. Não. Pode falar. Ah, você ficou travadaça pra mim aqui. Não, tava escutando você normal.